Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 16 de agosto. E o tema que estudaremos será a atitude de Jesus em relação às pessoas. O nosso texto principal, o nosso texto base, encontra-se em Mateus capítulo 9, verso 36, que diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por dedicar esses momentos a estudar a lição conosco. Deixa eu te fazer dois pedidos muito especiais. O primeiro deles, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Nós só temos um jeito de poder saber até onde esse trabalho está chegando. É com a sua inscrição no canal do YouTube. Então, mesmo que você esteja assistindo através de outra rede social, por favor, dê uma chegadinha no YouTube e se inscreva no canal para a gente poder saber até onde a gente está chegando com esse estudo da lição. E o segundo pedido que eu quero te fazer é que, se você for abençoado por esse vídeo, por favor, deixe o seu like. Isso vai também nos ajudar a entender se nós estamos conseguindo chegar até o teu coração com esse estudo. Muito obrigado. Para podermos entender um pouco o nosso estudo de hoje, nós precisamos voltar um pouco na história, pelo menos 600 anos antes da chegada de Jesus Cristo aqui à Terra. Quando nós chegamos ao momento em que Jesus Cristo ou teve que tomar uma postura em relação ao seu povo escolhido, o povo de Judá, alguns anos antes, mais especificamente no ano 622 antes de Cristo, o povo de Israel, a nação de Israel, havia sido espalhada pelo povo assírio porque havia se misturado com as demais nações. Haviam adotado as práticas idólatras de outras nações. Judá, ao sul, mais especificamente no ano 605 a.C., foi invadida por Babilônia. Babilônia acabou levando os judeus como cativos para o seu país, onde eles permaneceram durante 70 anos como escravos, como refugiados, ok? Nesse tempo, eles tiveram a possibilidade de poder aprender algumas lições importantes que não haviam aprendido enquanto viviam na sua terra natal. Deus trabalhou com eles para que eles pudessem abandonar principalmente a idolatria. Dois eram os pecados que haviam levado o povo a se afastar do caminho de Deus. O primeiro deles é a adoção de práticas pagãs no contexto da adoração. E junto com isso, a associação com principalmente mulheres de outras nações, o casamento misto, que fez com que essas mulheres acabassem influenciando os homens de Judá na adoração aos deuses pagãos. E uma segunda atitude, que era a própria atitude de oferecer a Deus uma adoração dividida. O povo de Judá nunca deixou de adorar ao Deus de Israel. O problema é que eles ofereciam uma adoração dividida. Eles adoravam as outras divindades dos países à sua volta e, ao mesmo tempo, ao Deus de Israel. E Deus deixou bem claro que Deus era um Deus ciumento, um Deus que não dividia sua adoração com absolutamente ninguém. Eles passam 70 anos no cativeiro, retornam sob o comando de Zorobabel, bem como do sumo sacerdote Josué, que vem para Jerusalém para poder reconstruir o templo. Alguns percalços vão acontecendo no meio do caminho. Como reforço dessa primeira leva, vem depois Esdras com mais um grupo de sacerdotes e mais um outro grupo de refugiados que retornam para Jerusalém com o propósito de ajudar no processo de reconstrução do templo. Depois vem Neemias para poder reconstruir os muros, bem como a própria cidade. Esses dois últimos que chegam, eles vêm e encontram uma situação. O povo de Judá estava também ainda casado com mulheres de nações vizinhas. Muitas pessoas, mesmo entre os filhos de Judá, até entre os sacerdotes, estavam com casamentos mistos com outras nações. Eles são tremendamente exortados por Esdras e Neemias, e esses casamentos são dissolvidos, as mulheres são mandadas de volta para a casa dos seus pais. É um momento de uma atitude radical. Por quê? Porque o povo estava enveredando para os mesmos pecados que os haviam levado para o cativeiro na Babilônia. Ok? A gente precisa deixar isso bem claro. Como desdobramento dessa atitude, principalmente nos últimos 400 anos antes do retorno de Jesus,
Muitos líderes religiosos desdobraram aquilo que foram as ordens de Deus, porque Deus nunca disse que Israel não deveria influenciar as nações. Muito pelo contrário, no próprio chamado de Deus para Abrão, Deus disse que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abrão e através dos seus descendentes. E obviamente que para poder abençoar alguém, você precisa se relacionar com essas pessoas. Então Deus nunca proibiu o relacionamento com outras nações. O que Deus proibiu foi o casamento misto entre outras nações. Aí você vai dizer, pastor, mas por que isso? Bom, você precisa compreender que quando ele está falando de casamento misto entre outras nações, ele está falando do casamento entre pessoas de religiões diferentes. Simplesmente assim. Existem casos na Bíblia onde você percebe pessoas de outras nações que se casaram com líderes, inclusive do povo de Deus, e que Deus não questionou. Por exemplo, quando você vai ver na própria família de Jesus, existem duas mulheres que não eram israelitas. Você encontra Raabe, que era do povo cananeu, aliás, era uma prostituta no povo cananeu. Quando Jericó é destruída, ela se casa com um príncipe da tribo de Judá. E depois você vai encontrar a própria Ruth, que é uma moabita, e que ela também vai se casar com Boaz. As duas mulheres fazem parte da genealogia de Jesus. Então, quando você vai analisar, você percebe nitidamente que o que Deus estava condenando não era o casamento entre pessoas de nacionalidades diferentes, mas era o casamento entre pessoas com religiosidade diferente. Era isso que estava sendo trabalhado. Entretanto, nesse período intertestamentário, os últimos 400 anos antes da chegada de Jesus, os líderes religiosos desdobraram essas mesmas normas. E o que eles estabeleceram? Estabeleceram que não apenas você se tornaria imundo ou impuro cerimonialmente falando, sem poder ir ao templo, sem poder sacrificar a Deus, se você ou tocasse num cadáver, ou tocasse num animal impuro, o que a lei mencionava a respeito disso. Mas eles começaram agora a dizer que se você entrasse na casa de um não-judeu, se você conversasse com um não-judeu, se você tivesse qualquer tipo de relacionamento, tocasse num não-judeu, você também se tornaria impuro. Isso era o que eles chamavam de tornar-se imundo por associação. Ou seja, por estar junto, você poderia se tornar imundo. Então um judeu não entrava na casa do não-judeu. Uma pessoa que fosse fiel, temente a Deus, não se associaria com pessoas que fossem doentes, pessoas que fossem pecadores e que se conhecesse os pecados deles, porque isso tornaria a pessoa cerimonialmente impura. E eu quero só deixar claro para você que a Bíblia não ensinava esse tipo de coisa. Isso foi ensinamento rabínico desse período intertestamentário. Quando Jesus vem aqui à Terra, e aí vem o nosso guia de estudos de hoje, a Bíblia vai mencionar que Jesus andava só com esse pessoal. Jesus andava com publicanos, com pecadores, com prostitutas, com pessoas de má fama, com pessoas de outras etnias, e Jesus comia com eles, Jesus fazia festa com eles. É tanto que os inimigos de Jesus o criticaram de forma tremenda, porque ele se associava com gente de má fama. E mais, o chamaram de glutão, de beberrão, porque ele vivia em festa com esse povo. Toda noite tinha uma janta na casa de alguém e não importava quem estivesse lá. Ele ia para poder influenciar essas pessoas. E o que é mais interessante é que cada vez mais o grupo de seguidores de Jesus aumentava e no grupo de Jesus haviam discípulos que faziam parte desses grupos. Mateus, por exemplo, era um publicano e era um dos 12 discípulos de Jesus. Maria Madalena, tão próxima do grupo de Jesus, era uma ex-prostituta. E eu poderia citar para você que muitos outros exemplos que são mencionados. Ele vai ter com essas pessoas, e a resposta que ele vai dar para os seus críticos, Mateus 9, verso 13, vai dizer: não vim chamar justos, mas sim pecadores para que esses se arrependam. Eu quero que você compreenda que Jesus está dando aqui uma lição muito grande para nós. Se nós queremos influenciar pessoas, nós precisamos nos relacionar com elas. Não permitir que elas nos influenciem, mas nós devemos influenciá-las com o Evangelho de Cristo. Com uma postura de alguém que serve a Deus, mostrando que vale a pena servir a Deus. E Jesus só vai conseguir quebrar essa ideia de tornar-se impuro por associação na época em que ele vai dar aquela famosa visão de Pedro do lençol. Um lençol que vem descendo com diversos animais puros e impuros e uma voz do céu que diz: mata e come. E haviam animais puros e impuros. Por que Pedro não pegava dali daquele lençol o animal que era puro e poderia comer? Mas a resposta de Pedro só pode ser entendida à luz desse costume rabínico
de impureza por associação. Quando ele diz nunca comi nada impuro ou imundo. O impuro, nesse caso, era o animal que era puro, mas que tinha se associado ao impuro. E Deus vai dizer para ele, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E logo na sequência vem um servo de Cornélio, que era um centurião romano, para poder convidar Pedro para ir até a casa dele para poder pregar o evangelho. E Pedro depois vai dizer, agora eu sei que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas e que não existe esse negócio de tornar-se impuro por associação. Então, eu quero só que você compreenda que o nosso guia de estudos hoje vai mencionar que com isso em mente, Jesus deu 2 ordens aos seus filhos no famoso Sermão do Monte, que nós deveríamos ser o sal da terra, e o sal, para poder conseguir influenciar, ele tem que se misturar com a comida e ao mesmo tempo a luz do mundo. Você não tem como iluminar estando escondido, mas você tem que ser colocado num pedestal e iluminar tudo aquilo que está à sua volta. Para que essas 2 imagens sejam uma realidade na nossa vida, nós precisamos nos relacionar com pessoas e então influenciá-las para que elas possam se sentir também tocadas em querer viver a experiência do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar pedindo para que essa seja a nossa realidade? Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra e obrigado porque Jesus Cristo se relacionou com todas as pessoas com quem Ele teve contato quando esteve aqui na terra. Ajuda-nos a fazer a mesma coisa, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã, segunda-feira, dia 17 de agosto, estudaremos sobre como Jesus tratava as pessoas. Eu estudo a lição? E você?